Pastor Giovanni, uma informação que eu tenho sobre o sertão é que normalmente os resultados, dependendo da localidade onde o evangelho chega, eles são mais lentos. E eu entendo hoje que isso é uma coisa muito natural. Isso às vezes serve para o obreiro como uma dificuldade que ele tem, porque ele quer ver resultados. Mas ao mesmo tempo, para mim, eu entendo que ele serve também como perseverança, como confirmação do chamado dele em relação à obra missionária. Eu peço que o irmão dê uma rápida ideia do que seria essas dificuldades no sertão, já que eu já ouvi você dizer várias vezes que o sertão é a janela 1040, não é? E que a gente só olha lá para o leste europeu, etc., e esquecemos aqui o sertão. Queria que o irmão colocasse para o nosso povo esses detalhes que muita gente não conhece, não sabe. É muito simples. Os missiólogos, os estudiosos da área de missões, vai dizer exatamente isso, de que o sertão nordestino, guardadas as proporções, apresenta as mesmas características de países da janela 1040. Então, se tornou aí muitas pessoas escrevendo de que o sertão nordestino é a janela 1040 do Brasil. E eu diria de que o Seridó é a janela 1040 do Rio Grande do Norte. Ainda se você pegar, é uma região com um grande potencial, mas que a igreja, então, com muita dificuldade, tem se instalado aqui, mas de forma muito lenta, como você bem frisou e Socorro frisou na sua palavra. Os resultados, eu posso te dizer, eu já disse aqui, de que em Carnaval dos Dantas, depois de muitos impactos evangelísticos, bandas, cantores, evangelistas de porta em porta, tantas estratégias, entrando nas escolas, nas ruas, nas praças, a primeira pessoa a se converter veio depois de um ano. Batismo aqui, normalmente nós realizamos a cada 1 ano e meio. A cada 1 ano e meio. Até porque essas pessoas também que fazem decisão, nós não sabemos de que ela vai perseverar. Então nós esperamos mais um pouquinho por isso. E você falou numa questão da perseverança. Euclides da Cunha já dizia que o nordestino, antes de tudo, é forte. E para ser missionário no sertão nordestino, precisa ser forte, precisa ser perseverante, precisa ter fé e precisa saber esperar, ter esperança para saber esperar os resultados. Agora, nós entendemos, pastor Luiz, fechando essa palavra, de que a evangelização do mundo passa pelo sertão nordestino e a evangelização do estado do Rio Grande do Norte passa pelo Seridó, porque aqui é também um celeiro de missões. Pastor, eu tenho andado esse sertão e tenho visto e me entristecido com a falta de água. E nós conversamos outro dia sobre essa situação, mas levando para um outro contexto. E eu peço que você diga para o nosso povo, essa questão da falta de água aqui, que ela pode ser resolvida de outras formas. Para o irmão que está aqui há anos, como que essa falta de água que atinge o povo pode ser resolvida? Eu vou abordar rapidamente essa questão. Por exemplo, nós enfrentamos secas tremendas aqui, como em Carnaval dos Dantas, uma vez ficamos 3 anos correndo, há 3 anos e meio, correndo atrás de um carro-pipa que pagava um valor altíssimo para ter essa água em casa. E a gente poderia discutir todo esse assunto, mas não é a nossa intenção. O que eu costumo dizer que a pior seca não está no sertão, mas no coração do sertanejo. Porque o próprio Jesus diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós temos a água que resolve o problema da seca do sertanejo. Essa água é Jesus, a esperança que há em Cristo Jesus. Pastor Giovanni e Socorro, com certeza muitas pessoas que estão nos vendo agora são universitários, terminando seu curso superior, e de repente se encontra em dúvida em relação a um chamado que Deus um dia tocou seu coração. O curso é excelente, a faculdade é excelente, mas nós estamos abordando um tema da campanha que sempre é tempo de ir. E eu entendo que um universitário ele pode plantar uma igreja na faculdade onde ele está, não tem problema com isso. Mas ele também pode dedicar um tempo da sua vida a trabalhar no sertão. Nós sempre temos feito trans e vamos continuar fazendo, porque entendemos que é abençoador para a igreja que recebe, para o voluntário e para o povo da região.
Então eu peço que você, nessa palavra final, coloque para essa pessoa que está nos vendo, esse universitário que terminou a faculdade, ou que está terminando, para que ele possa dar um final de semana vindo aqui, para andar com você no sertão, para conhecer a realidade dessa janela 1040 que está no Rio Grande do Norte. Pastor Luiz Carlos, quanto ao envolvimento da igreja que está na capital, universitários, pastores, estudantes de maneira geral, eu posso dizer com dados a importância deles se envolverem nos trabalhos de evangelização no sertão. A comunidade de São Bento é um exemplo disso. Nós estivemos ali várias vezes. E foi agora, por exemplo, em janeiro, que nós estivemos mais uma vez com um grupo, a maioria era universitários, que vieram do estado de São Paulo. E assim, a gente já está indo lá, o Elinaldo e o Dodé está fazendo esse trabalho semanalmente lá. Elinaldo e Dodé é da igreja em Santana do Seridó. E os relatos, eles ouvem diariamente, e eu já tive a oportunidade de dizer como aquele povo era simpático. Olha, puxa vida, como foi um prazer recebê-lo. E a partir daí, da chegada desse pessoal de fora, que abriu portas para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho. Nós temos um exemplo de alguém muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte, que esteve conosco na comunidade de São Bento. Ainda hoje as pessoas perguntam por ela, foi Karina do Resgatando Vidas. Então, vocês podem então vir ao sertão nordestino, aqui em Acari ou em qualquer outra parte do interior, e oferecer um final de semana através dos programas da convenção, do Resgatando Vidas, caravanas através das igrejas, das trans. Nós aqui temos o programa de evangelização do sertão, que nas férias fazemos isso, ou até em finais de semana. Então você pode oferecer parte do seu tempo, parte das suas férias. Você pode então vir aqui e ter essa experiência. Além do mais, pastor Luiz Carlos, volta com assim cheio de entusiasmo, de ardor por missões, e vai poder orar de maneira mais objetiva, porque ele viu, presenciou. Então nós convidamos, você que está aí, que vai ter a oportunidade de nos ver, nós convidamos a você, e dizendo que não há desculpa, pastor Luiz Carlos. Como é que faz missões, pastor? Fala aquele slogan. Missões se faz com pés que vão, joelhos que oram e mãos generosas que doam. E eu posso dar 2 versículos para isso. A Bíblia diz em Lucas 6,38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, verdadeiramente vos darão. Se você está olhando apenas para o seu bairro, ótimo. Mas não é a visão que Deus tem para você. Você precisa olhar além do lugar onde você está. E aí você vai poder experimentar uma medida não apenas boa, não apenas sacudida, mas uma medida transbordante. E a Bíblia diz, lá no livro de 1 Samuel 30, 24, quem vos daria ouvido nisso? Tal é a parte dos que descer a peleja, tal será a parte dos que ficarem com a bagagem. Receberão partes iguais. Então nós estamos aqui na linha de frente. Fique na retaguarda segurando as cordas, contribuindo, orando, se envolvendo, vindo aqui. E lá no céu nós receberemos partes iguais da parte de Deus. Meus queridos, muito bom conversar com Socorro e com o pastor Silvani. Eles estão há mais de 10 anos dando suas vidas aqui no sertão. Você pode ajudá-los orando por eles, sendo um adotante na área de intercessão. Também pode ajudá-los, sendo um adotante na área financeira. Você também pode ajudá-los enviando uma carta, enviando um e-mail, passando uma mensagem no Facebook. Porque sempre é tempo de ir. E nós vamos em frente. Eu tenho uma conclusão ótima. A sua palavra, pastor, em relação à carta, alguém pode pensar assim, não tem valor. Quando nós estávamos em Carnaúba dos Dantas, que aquela professora nos disse que o evangelho lá não acontecia, para ela eu fui muito corajoso em dizer que ia acontecer. Mas quando ela virou as costas, eu entrei para o meu quarto muito desanimado. E me ajoelhei e orei. E naquela oração Deus me levou a um texto que dizia assim, fala e não te cales, não temas, ninguém te ousará te fazer mal. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Foi a visão de Paulo. E Deus hoje confirmou que a gente tinha muita gente mesmo, espalhando por todas estas cidades. E você me pergunta aí, o que tem a ver isso com a carta? Primeiro, a carta de Paulo aos Coríntios, que nos falou isso. Mas, pastor, impressionante é que quando eu abri a porta do quarto,
Então o carteiro jogou uma carta pela janela e eu peguei, e a carta simplesmente dizia assim: Pastor Silvani, nós sabemos que você está abrindo uma igreja em Carnaúba dos Dantas e temos informação que é muito difícil, mas você não está sozinho, a nossa igreja está orando por vocês. E aquilo serviu como um ânimo e como um fortalecimento para encarar esse desafio de forma muito grande. Então, muito bem lembrado, uma carta, um e-mail, um telefonema, uma mensagem de celular, qualquer coisa que você possa fazer para fortalecer o missionário que está no campo é muito importante e de muito significado.